Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje o tema é bem interessante, é um ensaio teórico, então um pouco maior, mas que a gente vai entender sobre a sensação nos espíritos. Está muito legal, mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Dá uma olhadinha aí, se não for, por favor, inscreva-se e ative as notificações, os tais sininhos. Aqui você sabe, tem vídeo novo todos os dias. Se puder um pouquinho mais, clique em Seja Membro e ajude a manter este canal em atividade, tá bom? Então vamos sem demora para o nosso estudo de hoje, ensaio teórico da sensação nos espíritos. O corpo é um instrumento da dor, a gente sabe, né? Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então a gente já começa aí aprendendo que a dor que a gente sente na alma é uma lembrança da dor física, tá? Vamos para frente aí, agora eu vou colocar o meu amiguinho aqui para ler para a gente. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real fora. Não as vemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou, sequer, ponto de partida da dor. O que há, apenas, é que o cérebro guardou desta impressão lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Então a gente começa a entender por que os espíritos sofrem. E nas comunicações espíritas é muito comum, né, os espíritos estarem em sofrimento, especialmente os recém-encarnados, os suicidas, ou de algum acidente, alguma coisa assim, e eles têm dor. Mas como é que pode ser dor? Se não tem mais o corpo físico, o espírito dói? Não dói, mas a gente conserva a lembrança. E como o cérebro manda, né, no nosso espírito também, então a gente acha que está sentindo a dor no corpo espiritual, quando na verdade ela não existe. É muito interessante aqui. Vamos falar sobre o perispírito, olha que interessante. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia, que tão frequentemente manifesta, de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Legal, agora a gente vai começar a entender, né? A gente já sabe que isto acontece, mas como é que isso acontece? Perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual, que reside no espírito é, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça cedilha maiúscula do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Eu acho ótimo esse leitor que eu estou usando pela primeira vez aqui no estudo do Livro dos Espíritos também, mas ele, toda vez que tem uma separação com C cedilha, cabeça, ação, ele fala C cedilha, vai entender esse negócio. Então, assim, a gente está entendendo, né, está estudando no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e aqui no canal tem um estudo do perispírito, que o perispírito sente geral. Então, no corpo físico, a gente sente uma dor de cabeça na cabeça, mas o perispírito, essa dor de cabeça é no perispírito inteiro, porque, na verdade, é uma lembrança
que se tem, né, das dores terrenas. Mas vamos continuar aqui. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Está falando assim as sensações do espírito, que se tornou independente. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. E aí a gente volta para a leitura aqui. Nenhuma impressão lhes causa. Conseguintemente, a temperatura, a dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Então, interessante que a dor que o espírito sente, ou a sensação de frio e de calor, não tem absolutamente nada a ver com o lugar que ele se encontra e se realmente está frio ou está calor, porque ele não tem o corpo físico mais, né? O corpo físico que sente tudo isso. Mas o espírito pode ter estas sensações de dores que não são causadas mais pelo seu corpo, e sim pelo seu próprio espírito. E essas sensações nada tem de menores do que as sensações que a gente tem no corpo físico. Então depende do espírito saber sentir ou não, né? E à medida que a gente vai evoluindo ou vai desmaterializando, ou se a gente foi muito material na vida física, obviamente a gente carrega tudo isso para a nossa vida espiritual e a gente vai treinando ou destreinando a sentir essas dores que são do corpo físico e não do corpo espiritual. Nós vamos continuar aqui. Lendo, vai falar umas coisas bem interessantes. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que, durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo, vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos, certa vez, um suicida, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Você vê que interessante, né? Então, estas sensações, elas são mais fortes em quem é mais materializado. Então, esse desprendimento do corpo físico depois da morte, né? Do espírito desprender do corpo físico pode ser muito demorada. E o espírito, por estar materialmente muito ligado ainda ao corpo, não entende direito, vê o próprio corpo, mas acha que não está morto porque eu estou vivo. E aí sente as sensações que ainda no corpo existe. É muito doido isso. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão, que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora, em vida, ROI com acento agudo do pelos vermes, havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria,
exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve-se-lo igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, perfume das nossas flores nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser, mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é, por falta de termos próprios, a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Não dá para a gente saber ao certo como as coisas acontecem, mas tem algumas narrativas, né, que o corpo espiritual tem as sensações, né, em todo o perispírito, e que as sensações no corpo perispiritual não são iguais às sensações físicas, né, como ele diz assim. Eles estão falando sobre a questão desde o espírito muito materializado, que está sentindo os vermes roerem e nunca sentiu isso na vida, né? Que passa essa ligação e faz parte desse processo até que se desligue completamente do corpo. Talvez esteja ainda um pouco ligado ao corpo físico. E os espíritos felizes também, que na verdade não sentem o perfume das nossas flores ou ouvem a nossa música do jeito que a gente sente ou ouve. E que todas essas sensações, audição, o olfato e tudo mais, são sentidas no corpo espiritual inteiro, no perispírito inteiro, e não somente em regiões, como o olfato só no nariz, né? Ou a audição só no ouvido. O perispírito inteiro consegue ter esta capacidade. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e eles chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Deixa eu continuar aqui a leitura. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil, quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, esta, para o espírito, independe da luz, qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para quem a obscuridade não existe é, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma, ou espírito, tem, pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea se vão desanuviando, à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então a gente já está entendendo que, de novo, todas as sensações, né, são percebidas com o perispírito inteiro. Mas, quanto menos evoluído formos e o nosso perispírito for mais denso,
a gente vai ter as sensações, mesmas sensações, a gente vai sentir o perfume das flores, a gente vai ouvir a música, além de outras coisas, como eles disseram, né, aqui, que os espíritos escutam a nossa voz, mas eles não precisam dessa voz para entenderem, porque eles vão entender à medida que a gente fala com eles mentalmente, né? Então a gente não precisaria usar a nossa voz. Mas como os seus perispíritos são mais densos, eles conseguem interpretar mais coisas deste mundo que é extremamente material, né? E essa evolução se vai dando pouco a pouco. E aí ele diz uma coisa interessante aqui. Na vista, o espírito consegue enxergar com o corpo inteiro, tendo essa luz, essa grande luz que está me iluminando, ou não, no escuro completo. Para o espírito, né, com o seu perispírito, não existe obscuridade, porque ele não precisa dessa luz material, desses fótons, para poderem enxergarem. Ok? Vamos continuar aqui, que esse estudo é bem legal. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem, livremente, tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. Olha que coisa interessante. Então, assim, o perispírito ele é retirado do meio ambiente, né? É um corpo material, apesar de ser bem menos material do que o corpo que a gente tem físico. O perispírito ainda é um corpo material e conforme o mundo que o espírito está, ele é composto por esses componentes deste mundo que o espírito está. Esses dias eu tive uma pergunta lá do estudo de perispírito, dizendo assim, se a gente pode, como espírito, viajar pelo universo e ir para planos diversos, como é que faz se cada perispírito é moldado de acordo com o seu mundo? Eu fui pesquisar isso e tem tudo a ver com essa pergunta, né? Depende do grau de evolução desse espírito. Quanto mais evoluído, menos denso o seu perispírito. E a lei da gravidade não atrai este corpo menos denso. Então, este espírito mais evoluído pode ir de mundo em mundo, de planeta em planeta, viajar pelo universo. Já os espíritos mais densos, que têm o seu perispírito mais pesado, é atraído pela gravidade do mundo. Então, o que geralmente acontece é que um globo tem uma população, por exemplo, o planeta Terra tem uma população estimada de 20 a 22 bilhões de espíritos que vivem aqui. Podem viajar pelo globo, mas não ficam viajando pelo universo, porque o seu perispírito tem um peso determinado que impede que isso aconteça. Entendeu? Não tem milagre, só porque você morreu você vai ter um milagre e vai visitar todos os planetas que você quiser. Não, depende daquilo que você faz com a sua evolução moral, e aí o seu espírito vai se adequar a essa evolução moral. Isso é fantástico, né? Se você quiser voar para outros planetas, depende de você e de ninguém mais. Ninguém vai te fazer esse favor, tá? Então, o que acontece também é que ele está dizendo, quando os espíritos mais elevados vêm nos visitar aqui neste plano, eles vestem um perispírito mais denso, não o deles, mas o seu perispírito fica mais denso para eles inclusive poderem ser percebidos pela gente ou pelos espíritos que vivem aqui no planeta Terra. E muito interessante, todos os espíritos, tanto inferiores quanto superiores, não sentem, não ouvem, senão o que queiram ouvir e sentir. Mas os inferiores são obrigados a ouvir os conselhos dos espíritos bons. Ufa! Graças a Deus! Então a gente vai ter conselho dos espíritos bons por toda a vida. Que bom, né? Por toda a vida eterna. A vista, né, o olho, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem,
podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Então, visualmente, os espíritos superiores podem se ocultar dos inferiores, por uma razão simples, e tem perispírito menos denso e eles conseguem manipular isso com uma certa facilidade. Mas o contrário não, os inferiores jamais conseguem se esconder dos superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende, pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que não são opacos, ou seja, volta a como a gente enxerga hoje. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado depende do grau de pureza e de elevação do espírito, né? Graças a Deus, tudo depende disso. Objetarão, talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos e nos informais de que ainda sofreremos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Olha que interessante, né? Que ainda os espíritos falam assim, mas vocês vão dizer assim, mas não era morrer e acabar o sofrimento? Vocês estão dizendo que o sofrimento continua aí, etc e tal? E eles estão dizendo assim, então, né, pode continuar, mas depende só de você. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusa-se, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrera mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta, ou, por outra, quanto mais desmaterializa do se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Olha que curioso, a gente tem aí uma receita de bolo, percebeu, né? Quanto menos material, menos dores e sensações desagradáveis a gente vai experimentar. Então está na nossa mão de ter isso a partir de hoje. O quão material eu sou, o quanto valor eu dou ao dinheiro, ao conforto material, aos bens terrenos, né? O quão apegado eu sou a essas coisas. Dependendo da resposta que você der para você mesmo, você vai ter aí a resposta de se você vai sentir dor ou ter sensações depois que desencarna e se o seu desligamento vai ser mais ou menos rápido. Pensa nisso, hein? Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E, então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria e, quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Olha que fantástico. Os conselhos na lata, é o que eu tinha falado, mas foram muito mais, né? Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Dependendo do que a gente faz, a gente vai ter a influência da morte e depois da vida verdadeira ou não. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão.
porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Isso não é incrível, gente? Deu bode aqui, peraí. Isso não é incrível? Meu Deus do céu, que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Depende da gente. Depende da gente. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles. Oh, meu Deus do céu. É bonito demais. Vamos concluir o estudo de hoje aqui, ó. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos de vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo, acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças cedilha maiúsculo AS que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos e, sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. É mole ou você quer mais? Vou repetir. Os que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Só se devem queixar de si mesmos neste mundo ou no outro mundo. Gente, isso é libertador. É simplesmente libertador. As sensações que nós teremos no mundo espiritual estão claras, não é? E como é que isso se dá? Por que escreveram isso para a gente acreditar? Não, é por uma série, muitas entrevistas com espíritos em todos os graus possíveis e imagináveis, chegaram a essa conclusão. E faz todo sentido com a justiça divina, concorda ou não? Quanto mais você se libertar da matéria, menos vai ter sofrimento, tanto neste mundo quanto no próximo. No mundo não físico, no mundo espiritual. Só sofre quem quer sofrer. Dorme com essa hoje, hein? Ai, como é que a gente faz para não sofrer? Como é que a gente faz para não ter dor? Né? Já que o nosso corpo perispiritual não tem dor. As dores que a gente levar são dores morais e lembranças do corpo físico. É o que a gente conseguiu aprender hoje. Tá bom, meus amores? Chegamos no final de mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu te espero, então, no próximo encontro. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. É sempre bom a gente bater papo. E quem tiver resposta na ponta da língua, por favor, responda. Eu não sou dono da verdade, eu só estou fazendo um estudo junto com você e você me ajuda a aprender. Tá bom, queridos? Obrigado, viu? A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau!